Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Privilégio enorme nós estarmos aqui esta manhã, para juntos a gente ter um tempo para meditarmos na palavra do Senhor. Só uma observação, as crianças, nós temos trabalho para as crianças até 11 anos, tá? E quem quiser, quem desejar, que tem uns bebês pequenininhos, eu tenho com a Cíntia, com a Ana, fiquem conosco. Tá? Fiquem conosco, os bebezinhos não tem problema nenhum. Sei que às vezes, né, aí, ó, o Vicente participa, a Ana aqui também de vez em quando participa aqui comigo. Queridos, isso é bênção para a nossa igreja, tá? Não tem problema nenhum, viu? Mas caso alguém queira em algum momento trocar o bebê estiver inquieto, às vezes precisa trocar, amamentar, alimentar, quiser um espaço para fazer isso, nós preparamos um espaço para que vocês possam fazer isso e continuar acompanhando o nosso culto também. É uma salinha aqui, próxima aqui a salinha, pegando a direita e a direita aqui, você tem ali um espaço para amamentar, para cuidar um pouco melhor, trocar, se precisar, tá joia? E vocês fiquem assim, extremamente à vontade. Hoje nós estamos iniciando mais uma série aqui na do Alto, que é Entre a Poesia e o Lamento, descobrindo beleza em meio ao sofrimento. Nós entramos no Setembro Amarelo. O mês de setembro, nós lembramos o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, é o mês onde nós falamos a respeito de depressão, ansiedade. Você vai ver muitas empresas falando a respeito disso, muitas propagandas falando a respeito disso, e como este tema é importante em um mundo de tantas mudanças e desafios. Por isso, nós vamos tirar este mês para falar a respeito deste tema. E é fundamental que nós possamos acompanhar essa série e convidar aqueles amigos que, em algum momento, a gente identifica. Nossa, essa mensagem, essa série, pode falar com aquele meu amigo. Ou, às vezes, você pensa assim, nunca enfrentei uma depressão, nunca passei por um momento como esse, mas como é bom nós estarmos preparados para quando, talvez, esse dia chegar à nossa porta. Como é bom nós estarmos fundamentados, se por acaso esse dia chegar. Deixa eu começar fazendo uma pergunta que talvez pode ser um pouco chocante para vocês. Para mim também. Você já sentiu vontade de morrer? Você já sentiu vontade de não ter existido? Ou você de fato já sentiu vontade em algum momento de desistir dessa vida? Quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós vemos homens que passaram por isso. Veja a oração de Davi. Cansei-me de pedir socorro. Minha garganta se abrasa. Meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Completamente cansado diante da luta, diante dos desafios. Mas veja Moisés. Se é assim que vais me tratar, mate-me agora mesmo. Diante de um desafio. Veja Elias. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Homens de Deus. Profetas do Senhor. Reis escolhidos por Deus enfrentaram este desafio. Mas na história, grandes homens passaram por isso também, como, por exemplo, Abraham Lincoln. E veja, sou agora o mais miserável dos homens viventes. Se o que sinto fosse igualmente distribuído a toda a família humana, não haveria uma face de alegria sequer sobre a terra. Se melhorarei? Não posso dizer. Tenho o terrível pressentimento de que não. Permanecer como estou é impossível. Parece-me que devo morrer ou melhorar. Um grande nome da história teve esse sentimento, sofreu com esta dor.
Mas não é difícil nós encontrarmos esta realidade em um Brasil, em um mundo de tantos desafios. Eu tenho trazido aqui alguns dados, algumas pesquisas, e veja a reportagem da revista Veja. Pesquisa indica que 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental relacionado, a maioria das vezes, com depressão, com ansiedade, às vezes por conta de um luto, por conta de uma perda, por conta da perda de um emprego, portanto, por conta da mudança de um cenário. E veja alguns dados que essa reportagem continua a trazer. A ansiedade atinge cerca de 260 milhões de pessoas no Brasil. Isso equivale a 9,3% da população. A depressão afeta 4,4% da população mundial e 5,8% dos brasileiros, ou seja, nós estamos acima da média dos dados em relação à depressão mundial. No Brasil, 30% dos profissionais sofrem da síndrome de burnout. Não é difícil você encontrar um amigo que no trabalho, de repente, ele surtou. Um surto, às vezes, agressivo, ou, às vezes, um momento de choro. Não é difícil conversar com alguém relatar que no trabalho, no posto de trabalho ao lado, no ponto de trabalho ao lado, do nada, no meio do expediente, uma pessoa começou a chorar compulsivamente ao lado de alguém. Ou, às vezes, passando na rua, você já encontra este cenário. As pessoas estão sobrecarregadas. Os tempos são difíceis. Vivemos um momento delicado da história. Mas uma psicóloga, Heloísa, ela vai dizer a respeito disso. Por que disso? O mundo está muito difícil, rápido e cheio de mudanças. Muitas vezes não temos tempo sequer de assimilar uma mudança e já vem outra. Isso causa uma angústia tremenda, porque as pessoas não conseguem dar conta. Quando você chega em casa num dia, liga os noticiários, você tem uma notícia terrível. E você pensa, meu Deus, o que vai ser? Quantas vezes nessa semana passada eu ouvi a respeito da semana de protestos que nós vamos ter, da semana de greves que nós vamos ter? Quantas pessoas preocupadas por conta dos seus trabalhos, como que isso tudo que vai acontecer no país nessa próxima semana vai afetar os trabalhos. Algumas pessoas pensando, será que vai faltar combustível? Veja o clima de tensão que nós estamos vivendo em nosso país a cada instante, a cada momento. Todos os dias. É difícil suportar isso, é difícil de fato dar conta disso. E se em algum momento você já pensou em algo terrível, ou já teve vontade de executar algo terrível, pessoas fortes, homens de Deus passaram por isso também. E a palavra nos ensina a como lidar com essas situações. Como é importante a gente parar para olhar o nosso cenário, para pensar a respeito da nossa vida. E veja o que Calvino ele fala. Quando os pesados problemas permanecem em cima de nós por um longo tempo, sem que haja nenhum sinal de ajuda divina, este pensamento não deixa de rondar a nossa mente. Deus se esqueceu de mim. E às vezes você chegou a esse ponto. Diante da dor, diante da angústia, diante da pressão, diante do sofrimento, diante das tensões do dia a dia, e a gente se pergunta, onde está Deus? Onde está Deus que não está olhando para a minha vida? Por que que Deus está permitindo que eu passe por essa situação? Por que que Deus não conservou o meu emprego? Por que que Deus não salvou a minha mãe, ou o meu pai, o meu marido, ou o meu filho? Por que que Deus não impediu que o câncer chegasse até na minha vida? E o que nós aprendemos na palavra de Deus é que Deus está no mesmo lugar sempre, acima de todas as coisas.
no controle de todas as coisas, coordenando todas as coisas, e Ele está assistindo às nossas vidas. Por isso é possível, em meio ao lamento, em meio à dor, em meio ao sofrimento, nós encontrarmos beleza nisso tudo, nós encontrarmos descanso, nós encontrarmos esperança, nós encontrarmos a nossa dependência de Deus em meio a isso tudo. E durante este mês nós vamos voltar a meditar no livro de Jó. Por isso é o nome desta série, entre a poesia, que o livro de Jó é um livro poético, a partir do capítulo 3 de Jó, o texto ele passa a ser uma poesia, e entre essa poesia e este lamento nós encontramos a beleza daquilo que Deus fez na vida de Jó. E nós vamos perceber a beleza do que Deus ainda está fazendo em nossas vidas. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 3. Deixe o seu texto bíblico aberto. Eu vou começar lendo o primeiro versículo apenas, e depois nós vamos discorrer por todo o capítulo. Então seria importante você deixar o seu texto aberto para que você possa acompanhar comigo. Lembrando que no ano passado nós fizemos uma série em Jó, em outros textos de Jó, em outros capítulos de Jó, abordando este tema. Então você pode voltar lá no YouTube e acompanhar a nossa série Quando a Vida Dói. Basta acessar o nosso canal e você vai ter uma outra série de mensagens falando a respeito de Jó. Este ano nós retomamos em Jó. Tenho um desejo pensado em retomar em uma outra parte do livro no próximo ano também, fazendo parte dessa temática durante o mês de setembro. Jó capítulo 3, versículo 1 diz assim: Depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Senhor, obrigado por sua palavra, Pai. Necessitamos, ó Deus, da ação do Teu Santo Espírito, que Ele ilumine as nossas mentes, fale aos nossos corações, para que possamos compreender a beleza dos Teus ensinamentos para as nossas vidas em tempos difíceis, ó Pai. Fale aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Quem era Jó? Deixa eu retomar um pouquinho o que nós falamos o ano passado. Jó, capítulo 1, versículo 1, diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. O texto continua dizendo que Jó era o maior do Oriente, aquele que mais possuía bens, aquele que mais possuía riquezas, tinha uma infinidade de servos, uma grande propriedade. Jó tinha 10 filhos e os seus filhos todos moravam próximo a Jó. E eles tinham uma família muito feliz. Jó era um pai presente, um pai que amava os seus filhos, um pai que levantava de madrugada para orar pelos seus filhos, e ainda Jó dizia: vou prestar um sacrifício no holocausto, rogando perdão do Senhor, misericórdia pelos meus filhos, porque talvez meus filhos tenham pecado. Veja a responsabilidade, veja como era o pai Jó, um grande homem, um grande empreendedor, um homem de muitas propriedades, um grande pai, um servo do Senhor. Mas o mais importante a respeito de Jó, veja no versículo 8 que o próprio Deus fala de Jó: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. O próprio Deus falando a respeito de um homem. O próprio Deus, em um diálogo com Satanás, Deus pergunta para Satanás: viu o meu servo Jó? Como ele é rico, como ele é próspero, mas você percebeu que ele é um homem íntegro, ele é um homem reto, é um homem justo, temente a Deus, que se desvia do mal. Satanás, sagaz como ele é, olha para Deus e diz: mas também, olha tudo que ele tem. É muito fácil temer ao Senhor com todas as suas propriedades, é muito fácil temer ao Senhor, ser íntegro e reto, quando se tem tudo, uma família sem problemas, uma família perfeita. Deus, então, permite que Satanás toque nas propriedades e na família de Jó.
e que eu acho mais interessante, eu não sei se em algum momento, Satanás chegou a pensar que pudesse estar no controle daquela situação, porque ele não estava. Porque Lutero, ele diz que até Satanás é o Satanás de Deus, que até Satanás tem que obedecer a Deus, tem que sujeitar à vontade soberana de Deus. Em um único dia, Jó perde tudo. Em um único dia, vem um grande vendaval. Seus filhos todos estavam reunidos em um mesmo lugar, e esse vendaval derruba esse lugar e ceifa e toma a vida de todos os seus filhos. Ladrões invadem a propriedade de Jó. Fogo do céu extermina todos os seus servos. Em um único dia, Jó perdeu tudo. E veja a postura de Jó. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2 de Jó. Mais uma vez um diálogo entre Deus e Satanás. Viu, meu servo? Satanás, não, mas ele ainda tem saúde. Deus então permite que Satanás toque na saúde de Jó. E o texto fala que o seu corpo ficou com feridas, todo tomado por feridas, por tumores. Diz que era visível a ação de vermes ali em suas feridas. Ele se coçava com pedaços de telha. Uma cena terrível. Chega a mulher de Jó. Jó, cadê seu Deus? Jó, blasfema contra esse Deus e morre. Veja como você é miserável. Larga essa vida. Faz isso de uma vez. Chega. E aí vem os amigos de Jó. Os 3 amigos de Jó. Ao ver a situação de longe, os seus amigos ficam comovidos. Eles apenas se sentam ao lado de Jó e ficam em silêncio. Durante 7 dias, em completo silêncio, ao lado de Jó. Capítulo 3, o texto muda de uma narrativa para a fala de Jó em uma poesia. Mas veja que não é só uma mudança no estilo do texto, mas uma mudança de postura. Se no versículo 1, Jó olha para toda aquela situação, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, 7 dias depois, bastou 7 dias para que Jó fosse tomado em seu coração por uma profunda tristeza, a angústia, ao ponto dele amaldiçoar o seu dia, o dia do seu nascimento. E veja do versículo 1 ao versículo 10, ele lamenta ter nascido. Do versículo 11 ao versículo 19, a vontade de deixar de existir. E do versículo 20 ao versículo 26, Jó reconhece que para que ele está vivendo, ele não consegue mais viver. Por que ele tem que continuar a viver? E sabe o que isso nos mostra? Sabe o que isso confronta a nossa cultura? Que homens de Deus sofrem. Homens justos sofrem. Mas em uma cultura triunfalista, em uma cultura de vitória, em uma cultura onde você tem que sempre ser forte, parece que o capítulo 1 de Jó, ele começa como um grande filme de superação e autoajuda diante de um homem, toda a tragédia, ele olha e diz, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que o livro de Jó nos mostra é a fragilidade do ser humano, as nossas fragilidades, as nossas dores. A cultura, o mundo nos empurra para uma grande resiliência. Mas o que Jó nos mostra é que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. E Ele domina e faz como quer e Ele nos ensina. A respeito de Jó, Matthew Henry ele vai dizer,
Nisso é necessário admitir que Jó pecou com seus lábios. E está escrito não para que o imitemos, mas como advertência para que aquele que cuida estar de pé, vigie para que não caia. E nós temos todo um texto de advertência, de ensinamento, de alertas para a nossa vida. E por isso hoje eu quero falar sobre descobrindo a beleza da dependência de Deus. Entre a poesia, a beleza da vida, entre a poesia de Jó e o lamento, nós podemos descobrir a dependência de Deus e a beleza nessa dependência. Veja do versículo 1 ao versículo 10. Acompanhe comigo. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci e a noite em que disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele. Nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra de morte. Habitem sobre ele nuvens. Espante tudo o que pode engrandecer o dia. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas. Não se regozije ele entre os dias do ano. Não entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as trevas no crepúsculo matutino dessa noite. Que ela espere a luz e a luz não venha. Que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Jó, ele começa a amaldiçoar, a lamentar o dia do seu nascimento. Entre outras palavras, Jó está desejando que aquele dia jamais tivesse existido, que aquele dia fosse apagado do calendário, que o céu desaprovasse aquele dia e que naquele dia não existisse luz, e que qualquer coisa que pudesse lembrar aquele dia pudesse ser banido ou esquecido. Que o sol não nasça naquele dia, que as estrelas não brilhem naquele dia, porque foi o dia que causou o seu sofrimento. Em meio a um momento de dor, as perdas, Jó admite que o seu sofrimento não começou na sua perda. O seu sofrimento começou no dia que ele nasceu, e Jó ele começa a contender com Deus, porque Deus é o Senhor do tempo. Deus é quem coordena os luzeiros. Deus é quem coordena a vida e quem a dá no dia que Ele quer e como Ele bem quer. Mas veja o que Jó ele continua desejando: que não existisse alegria nesse dia. No dia do nascimento de uma criança, antigamente se ficava à porta, pessoas cantando, era um dia de grande festa. Alguém chegava e contava para o povo: nasceu um menino, e as pessoas festejavam mais ainda naquele momento. Jó está dizendo que fosse proibido que tivesse alegria nesse dia. Eles não poderiam, nesse dia, eles não poderiam conhecer sequer o que é a alegria. Que ninguém desse boas-vindas àquele dia, mas que amaldiçoe. E aqueles que conhecem o monstro marinho aqui da mitologia antiga, o Leviatã, que ele pudesse surgir e destruir todas as coisas. Jó, ele prefere o sofrimento e o caos. Por conta do seu sofrimento, ele prefere que o caos ele surja, do que qualquer expressão de alegria e júbilo no dia do seu nascimento. E sabe o que Jó ele nos ensina? Que o lamento de Jó ele nos ensina o quanto nós somos limitados.
diante da dor, da perda, do sofrimento, frequentemente nós nos esquecemos do que Deus já acrescentou em nossas vidas. Certamente Jó já celebrou muitos aniversários. Certamente Jó já teria feito muitas festas. Certamente Jó já teria celebrado o nascimento de cada filho. A conquista, o crescimento de cada propriedade. Certamente Jó era um homem que celebrava a vida, diante de tudo que Deus acrescentou, mas o sofrimento limitou a perspectiva de Jó. O sofrimento impedia que ele enxergasse tudo o que Deus acrescentou em sua vida. O sofrimento, o lamento, ele nos limita e demonstra as nossas limitações. É fácil para nós ler o livro de Jó e talvez, lendo capítulo após capítulo, porque conhecemos o final, não somos tomados por nenhuma angústia. Porque sabemos que Deus se revelou a Jó, que sabemos que a história de Jó no capítulo 42 tem um final feliz. E quando nós lemos este ponto de Jó, cada capítulo, isso nós já pensamos, mas vai acabar tudo bem. Mas Jó não sabia disso, e em meio ao sofrimento e à dor, nós muitas vezes não sabemos disso. Nos esquecemos de qualquer esperança. Nos esquecemos que existe uma esperança para as nossas vidas e que aquele momento de dor, ele vai passar. Que aquele momento de angústia, de tristeza, de luta vai passar. Eu não sei quando vai passar. Em Jó nós observamos que foi durante os 42 capítulos. Eu não sei quando vai passar na sua vida. Mas eu sei que existe um lugar preparado para as nossas vidas. Existe um lugar que o Senhor preparou para as nossas vidas. Espere. Espere um pouco mais. Espere no Senhor. Porque Deus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, se apresentou para nós. Se revelou a nós. E Ele é quem pode dissipar todas as trevas da nossa vida. Todas as trevas do nosso coração. Por mais que você deseje a escuridão, dentro do lamento, dentro da dor, dentro da tristeza, Cristo Jesus é a luz, e é o que Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Não existe escuridão que possa impedir a luz de Cristo de brilhar em seu coração. Não existe a densidão de trevas que possa impedir que a luz de Cristo alcance as nossas vidas e traga luz para os nossos corações. Ele é quem pode trazer esperança, luz, conduzir o seu caminho. Espere um pouco, diante da dor e do sofrimento. Eu sei que a visão parece limitada. O livro de Jó nos ensina que existem dias escuros demais para que possamos enxergar alguma coisa. Existem dias escuros demais para que possamos alimentar algum tipo de esperança. Mas esses dias passam. E o sol nasce. A noite termina. A lágrima seca. E nós enxergamos o nosso Redentor. Nós enxergamos o nosso Senhor. Espere um pouco mais, porque a lamentação nos mostra que somos limitados. Segundo lugar, o lamento expressa a nossa humanidade. Veja do versículo 11 ao versículo 19. Por que não morri eu na madre?
Porque não expirei ao sair dela? Porque houve regaço que me acolhesse, e porque peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria eu, então haveria para mim descanso. Como os reis e conselheiros da terra que para si edificam mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata suas casas, ou como o aborto oculto, eu não existiria. Como crianças que nunca vieram à luz. Ali, nesse lugar, os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande e o servo livre do seu senhor. Jó passa a ver na morte a solução para a sua vida. Quem dera eu não tivesse nascido. Quem dera não tivesse dado nem tempo de nascer. Quem dera de forma espontânea tivesse acontecido um aborto. Quem dera eu estaria descansando agora. Eu estaria em um local de descanso. Eu estaria em um local como esses reis que preparam um espaço, como os príncipes que constroem esse local e ali eles descansam. Jó começa a se questionar. Por quê? E aqui, a cada ponto, nós vemos o que Jó está desejando. O descanso, o repouso e o lugar que diante da morte todos podem descansar, que não existe diferença entre o rico e o pobre, o grande e o pequeno, onde o escravo ele descansa do seu feitor, onde os reis descansam e o escravo descansa. Neste lugar, Jó poderia ter descanso. E Jó ele diz, se eu tivesse morrido, eu estaria descansando nesse momento. Eu não estaria passando por isso. Sabe o que Jó ele nos ensina, queridos? Que homens fiéis, justos, homens de Deus, podem ter pensamentos terríveis, às vezes. Pode passar por esses momentos e enfrentar esses momentos. Deixa eu trazer algo que talvez possa ser um pouco polêmico. Ouvindo de um outro pastor e refletindo no que ele falou, ele pergunta, o suicídio é pecado? E a resposta é, sim. É um assassinato. É um pecado terrível. É um pecado terrível contra Deus. É algo terrível. Mas, e o desejo da morte? É pecado? E esse pastor ele traz uma reflexão interessante. Ele diz, é uma tentação. Assim como outras tentações sobrevêm em nossas vidas. Assim como outras tentações que querem nos conduzir para caminhos de morte. Por causa do pecado em nossos corações, a nossa separação do nosso Criador, do nosso distanciamento. Por conta desta natureza em nós, ainda neste tempo, somos tentados. Pessoas são tentadas. Pessoas são tentadas a fraquejar e a tirar a própria vida, sim. Mas devemos lutar. Devemos lutar constantemente. Devemos permanecer. Devemos olhar para o nosso Criador. Devemos olhar para Cristo Jesus. Pessoas frequentemente pensam, diante do momento e da dor, que o local de descanso, que a forma de terminar com todos os problemas é tirando a própria vida. E Jó nos mostra, nos revela a nossa humanidade. Já citei algumas vezes aqui o N. Cordeiro,
no livro Andando com um Tanque Vazio, que ele fala, muitas vezes, não só nos esquecemos que somos cristãos, mas nos esquecemos que somos seres humanos. Somos que fraquejamos muitas vezes. E diante desta cultura, somos forçados a esconder a nossa humanidade. Porque é impossível, possível não, mas é muito difícil alguém ter coragem de admitir essa tentação. De chegar diante de alguém e dizer, olha, de procurar um amigo, de chegar às vezes em alguém e dizer, olha, eu estou com vontade de morrer. Já passei por isso também, de ouvir pessoas chorando, tempo, chorando, conversando com essas pessoas, e no final a única coisa que eu escuto é, eu quero tirar a minha vida, eu estou com vontade, eu não vejo mais sentido nisso tudo. Mas diante da cultura triunfalista, da vitória, de que temos e bem, é inadmissível falar isso. E às vezes nós cristãos olhamos para alguém que passa por um momento de depressão, que pensa a respeito disso e diz, como que alguém que conhece a Bíblia pode sentir isso? Como que alguém que conhece a palavra de Deus pode estar pensando nisso? E sim, pode acontecer. Porque homens justos, que Jó nos ensina, homens justos sofrem e precisamos reconhecer a nossa humanidade, as nossas limitações. Há alguns anos, quando eu estava no seminário, eu vim passar um período de férias em Uberlândia, depois de ter substituído um pastor. O pastor ele ficou de férias há algum tempo, algumas semanas, e eu vou falar um negócio para vocês, gente. Pastor auxiliar, quando o pastor sai de férias, quando o pastor sai de férias, começa a acontecer algumas dificuldades. Zé Mauro está no conselho da segunda igreja, ele sabe. E eu lidei com situações difíceis num período de férias, lidei em uma cidade muito pequena, com situações de suicídio muito doloridas, com pessoas ligadas a famílias da igreja. E como é difícil lidar com isso, como é doloroso lidar com essa situação. Vim para Uberlândia. Depois de um tempo, meu irmão veio de Araçatuba me visitar, e quando eu abri o portão, um lado do meu corpo estava todo inchado, meus dedos, minha boca, minha orelha, todo um lado do corpo. Meu irmão olhou, cara, você precisa ir para um hospital, você precisa ir para o médico. Eu falei, não, estou bem. Minha mãe achava que eu estava com cachumba, na verdade. Eu estava com um lado do meu rosto enorme. Assim, todo o pé, a mão de um lado só. Cheguei no hospital, a médica, vamos fazer alguns exames. Passei a noite fazendo exame, não descobriu nada. A médica chegou para mim e falou assim, nós vamos fazer exame de HIV. Eu falei, para quê, doutor? Não, você já fez exame de HIV? Não, nunca fiz exame de HIV. Nós vamos fazer. Eu falei, doutora, não tem jeito, só se for um pernilongo. Não tem, doutora. Não, nós vamos fazer exame de HIV. Aí chegou de manhã, eu falei, e aí, doutor, o resultado? Nós vamos repetir o exame de HIV. Eu falei, pronto. Eu falei, que jeito? Mas para que, doutor, que vai repetir? Não, eu quero ver, eu quero comprovar. Não, deu negativo, mas eu quero outro laboratório também dando negativo. Eu falei, meu Deus do céu, tá joia. Aí chegou no meio da manhã, já estava uma noite lá, ela chegou, olha, sua imunidade está muito baixa. Se você pegar uma gripe agora, você está correndo risco. Ela, o que você faz? Eu falei, não, eu sou seminarista. Você vai ser padre? Eu falei, não, vou ser pastor, não vou ser padre. Ela, você passou por algum momento difícil, alguma situação agora, recente? Eu falei, passei. Ela, você está com depressão. Eu falei, não, eu sou tão alegre. É difícil você não me ver brincando, sorrindo e alguma coisa desse tipo, doutora? Não é possível que eu estou passando por uma coisa dessa, não tem lógica. Pessoas respondem de formas diferentes a uma situação como essa. Sugeriu alguns médicos, tratamentos e tudo mais. Mas naquele momento eu fiquei pensando, você é um pastor, seminarista, conhece a palavra de Deus, como que eu posso ter depressão? Como que eu posso passar por um momento desse? Seria inadmissível. Mas Jó nos ensina a respeito da nossa humanidade.
Que Deus, Ele nos trata e nos acolhe em nossas fraquezas e lutas, na nossa humanidade. Precisamos nos conhecer, precisamos falar, ter confiança de falar a respeito de quem nós somos e nós reconhecer a humanidade do outro. João Calvino, ele diz, o reconhecimento de si não apenas instiga qualquer um a buscar a Deus, mas ainda como conduz pela mão para reencontrá-lo. A importância de reconhecermos a nossa humanidade. Jó pensava que na morte, na sua dor, ele encontraria o descanso. Mas o que nós sabemos, o que a palavra de Deus nos diz, é que é Ele quem tem um local de descanso para nós. Hebreus vai dizer, portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Quando há reconhecimento, quando entramos nesse descanso, quando Deus nos atrai para esse descanso, nós descansamos das nossas narrativas, que nos afligem, que nos machuca, que nos faz pensar em coisas terríveis. Precisamos olhar para Deus, para o sacrifício de Cristo Jesus, o que Ele fez. Eu sei que em alguns momentos da vida será difícil fazer isso. Será difícil por conta das nossas limitações, da nossa humanidade. Mas lembre-se que Cristo Jesus pagou um alto preço por sua vida para que você possa descansar nele. Não nas suas obras, não na sua força, não no seu potencial, não no que você adquiriu e construiu, mas nele, no Senhor, o nosso descanso. Em último lugar, o lamento ele expressa a nossa dependência. Veja, queridos, o versículo 20, versículo 26, rapidamente. Porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo que esperam a morte e ela não vem. Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande tribulação. Jó, ele reconhece algo interessante. Que mesmo nos momentos bons e nos momentos difíceis, ele precisava encontrar um local de descanso, um local de repouso, um encontro com Deus. Perceba aqui o versículo 20 e 21. Jó busca respostas que os homens não podem ter. Por que alguém que está sofrendo não morre? Por que um bebê que não tem esperança de vida não é abortado? Por que alguém está em um leito de morte não recebe logo a sua sentença, ou que ele pudesse escolher? Questões polêmicas da nossa sociedade, como a respeito do aborto, a respeito da eutanásia. Jó está discutindo questões polêmicas para os nossos dias. Por que alguém que sofre não pode escolher morrer? Então, porque aí nós vamos encontrar naquilo que Jó ele estava buscando. Jó ele reconhece que na sua vida, na sua perspectiva, ele não tinha nada a respeito de uma melhora, nenhuma perspectiva de melhora. E Jó ele reconhece que mesmo quando a sua vida era próspera, ele não estava tranquilo. Sabe o que isso nos ensina a respeito de Jó? Jó está demonstrando, está dizendo, essa expressão de lamento é uma expressão da dependência de Deus. E por trás desse discurso irado e decepcionado, existe algo
Por que eu não consigo sozinho? Por que eu não dou conta de sair daqui? Por que precisa ser assim? E talvez você se pergunta, Bernardo, onde está a beleza entre a poesia e o lamento neste capítulo de Jó? Às vezes, se lêssemos só o capítulo 3 de Jó, sairíamos daqui, pesados. Mas o livro de Jó ele tem um final. Deus se revelou a Jó. Depois de falar aos seus amigos, depois de dar respostas, depois de ser questionado, depois de ser julgado pelos seus amigos, questionado, colocado a sua fé em xeque, colocado Deus em xeque, depois de Jó ter falado e falado tantas vezes a respeito do seu sofrimento, Deus teve que intervir. Deus teve que intervir e começar a responder a Jó. E sabe o que aconteceu? Deus não respondeu nenhum questionamento de Jó. Deus não deu nenhuma resposta às perguntas de Jó. Deus simplesmente se revelou a Jó. Se apresentou a Jó. Sabe o que isso nos ensina? Diante da humanidade, diante das limitações da nossa vida, o que nós mais precisamos não são de respostas, mas precisamos do próprio Deus em nossos corações. Precisamos que Ele se revele a nós. Precisamos que Ele venha em nossa direção. A maior dor e sofrimento de Jó, quando você lê todo o livro, não é por suas perdas ou por sua doença, mas é por sentir que Deus o abandonou. Jó não lamentava o dia do seu nascimento somente por suas perdas, mas ele lamentava o dia do seu nascimento porque ele sentia: onde está Deus? Deus, ele me abandonou. E as perguntas de Jó, ela expressam uma profunda dependência, a dependência que nós temos de Deus. E todo o livro de Jó vai nos apontar para o quanto nós precisamos deste Deus. E no versículo 42, no capítulo 42, a conclusão: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Podemos conhecer ao Senhor. Paulo lhe diz em Romanos, capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. As nossas lutas, lamentações, dificuldades nos revelam quanto somos dependentes do Senhor. Mas encontramos beleza nessa dependência, por saber que este Deus se revelou a nós. Por saber que este Deus se mostrou a nós. Através do seu Filho, Cristo Jesus, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Cristo Jesus, 100% Deus, se fez 100% homem. Provado em tudo. Provado dos piores lamentos, as piores dores. Para que possamos conhecer o amor de Deus por nossas vidas. Diante da dor e do sofrimento e do lamento, diante das nossas limitações da humanidade, conhecemos a nossa dependência do Senhor. Os momentos de lutas, de aflições, eles vão passar. Eles vão passar, eles têm um fim. E podemos ser fortalecidos quando nós olhamos para a nossa esperança na eternidade, em Cristo Jesus. Olhe para Ele, para o nosso Redentor. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar.